Boa tarde, turma do sexto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Estão preparados para mais uma aula de geografia? Muito bem! Lá vamos nós, não é isso? Então, hoje na nossa aula de geografia, daremos continuidade ao capítulo 6, que vem com o tema As formas e os agentes internos do relevo. Certo? Então a gente já viu aí no cenário, a gente já viu cenário 1, cenário 2, cenário 3, né? Isso falamos sobre as formas de relevo, né? Planícies, planaltos, depressões, certo? Hoje na nossa aula iremos dar continuidade ao capítulo 6, aí no cenário 3, ok? Então, o cenário 3 vem com o tema os agentes internos da formação do relevo, ou seja, os fatores que modificam o relevo, ok, meus amores? Então, preste atenção direitinho na aula, vão fazendo as anotações de vocês e qualquer dúvida estou aqui, ok? Então, logo após assistir ao vídeo, que vocês assistirem ao vídeo, eu tenho uma proposta de atividade para vocês, ok? Vamos lá, preste atenção direitinho na aula. Então, turminha do sexto ano, vamos lá para o cenário 3. Vamos falar um pouco sobre os agentes internos da formação do relevo, certo? Ou seja, os fatores que modificam o nosso relevo, ok? Então, gente, como vocês sabem, né? O relevo terrestre, ele é constituído por diversas formas, né? Isso? Então, daí vem o nome de quê? Geomorfologia. Então, geo, que significa terra, morfologia, que significa formas, certo? Então, o nosso relevo, ele é constituído por diversas formas, não é isso? Então, o nosso relevo, para obter essas formas, né, necessita de quê? Dos agentes modeladores que iremos dividir em dois grupos, ou seja, são os agentes internos e os agentes externos. Estão lembrados? E os agentes internos ou endógenos, eles são provocados pelo calor do interior da Terra, certo? E modificam também o relevo de modo mais acelerado. Então, esses agentes, como o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos, eles são responsáveis pelas maiores transformações do nosso relevo, certo? Ou seja, das maiores transformações de relevo e assim, de modo rápido, se levarmos também em conta aí o tempo geológico da Terra, certo? Então, esses fatores, eles são derivados do intenso calor, que é derivado de onde? Esse intenso calor é derivado do interior da Terra. Vejam bem, a crosta terrestre, que é a camada em que vivemos, né? Todos nós sabemos, vocês sabem, que a crosta terrestre é a camada em que vivemos. Então, ela é o quê? É uma camada formada por rígidos blocos, né? Isso que são chamados de placas tectônicas, certo? Então, essa crosta, ela está em constante movimento, está sempre se movimentando, não é isso? Como assim esse movimento? Se a crosta é formada por um conjunto de rochas rígidas, né? Como é que explica esse movimento? Há essas dúvidas, né? Há essa interrogação. Então, o que explica esse fenômeno na verdade, o que está por baixo da crosta terrestre. Ou seja, o que é que está por baixo da crosta terrestre? O manto, não é isso?
Então, e como essa camada da Terra ela encontra-se, ou seja, em estado pastoso, como vocês sabem, já que é o que? Formada por rochas derretidas, é, por ocasiões aí de intenso calor que são provenientes do núcleo terrestre. Então, as placas tectônicas, elas se movimentam-se, ou seja, movimentam-se sobre ela, né? E esse movimento é o que nós chamamos de quê? De tectonismo. Então, é dessa forma que esse movimento ele também esses movimentos eles podem ser o quê? Um movimento suaves, certo? Tais aí como os movimentos pirogênicos ou fortes também, como os movimentos orogênesis, não é isso? Que é o que? Responsável aí pela formação das grandes é, das grandes montanhas, né? Ou seja, esse movimento resulta aí nessa formação das grandes montanhas, ou seja, por conta exatamente desse intenso movimento. E nas bordas também, né, das placas tectônicas, ocorre o choque entre elas, fazendo com que haja aí o surgimento, né, do relevo e os dobramentos montanhosos. E também as erupções vulcânicas, né? Ou seja, concentra aí em sua maioria nessas áreas de encontro de placas tectônicas, como vocês estão observando aí, né? E no nosso território, no Brasil, não ocorrem fortes movimentos tectônicos, mas sim os movimentos leves, certo? Em nosso território não existe grandes cadeias montanhosas, nem terremotos de grande magnitude, nem vulcões ativos, pois o nosso país ele localiza-se o quê? No centro de uma placa tectônica. Como vocês estão observando aí, as placas tectônicas, né? Áreas de vulcanismo, observe aí na legenda e vocês acompanham direitinho, né? Os locais onde tem vulcões ativos. Observe aí que são mais, a maioria são que nas bordas, né, das placas. Aí tem o que? A setinha indicando as direções das placas e a linha verde, né, que são o que? Limite das placas tectônicas. Então, observe que o nosso país, né, o Brasil, ele está no centro de uma placa, né, a placa sul-americana, certo? Então, por esse fator aí, não como eu acabei de falar para vocês, não ocorrem fortes movimentos tectônicos, não é isso? Ou seja, ocorrem movimentos leves, não é isso? Então, no nosso território não existe terremotos de grandes magnitudes, né? E nem vulcões ativos, justamente por essa posição aí da nossa região aí no centro de uma placa, né? A placa sul-americana. Então, as erupções vulcânicas, elas são grandes modeladoras de relevo, não é isso? Ou seja, elas também modificam o relevo. Pois quando acontece aí, ou seja, ao expelir aí o magma, que é a rocha em estado pastoso, certo? Que ao entrar em contato com o ar mais frio, o que é que acontece? Se solidifica-se, né? Transformando-se em quê? Em rochas e modificando o relevo. E os terremotos, por sua vez, também transformam o relevo, né? Pois esses abalos muitas vezes são o quê? Super violentos, como vocês assistem, aí vocês verem em diversos países, né? Que esses abalos aí dos terremotos, eles são super violentos, eles acabam destruindo cidades, matando pessoas, não é isso? Então, ou seja, eles são violentos e eles são também averiguados segundo a escala Richter, né? Que varia de quê? De 1 a 9 graus.
Então, e temos também os falhamentos, né? Que o que são o que falhas, que são também quebras aí nas estruturas rochosas. E acontece também por causa aí do deslocamento do magma, né? Dessa substância pastosa, certo? Então, e esse processo aí de formação das falhas, elas ocorrem aí, ou seja, as placas tectônicas, ou seja, ao se deslocar, elas provocam grandes pressões nas rochas e acabam que acarretando aí a modificação de suas estruturas, certo? Então esse movimento é tão forte que chega aí a quebrar, certo? O que gera o quê? Essas falhas. Entenderam? E a falha transcorrente, ela é encontrada aí onde o quê? Onde ocorrem os movimentos horizontais, né? Isso, ou seja, que provocam, no caso aí, a quebra e o deslocamento de blocos, como vocês estão vendo aí na imagem. Ou seja, essa quebra e o deslocamento de blocos paralelamente em sentido, no caso, opostos. Então, observe aí a direção das setas, né? Que estão o quê? Em sentidos opostos, né? Isso, elas se deslocam paralelamente. Então, nós temos um exemplo dessa falha aí nos Estados Unidos, né? E em outros lugares também. Então, agora vamos ver aí sobre os agentes externos, né? Isso que modificam aí o relevo de forma mais lenta, certo? E são aí responsáveis pelo processo de intemperismo, né? Que é o processo natural de decomposição das rochas. Então, assim, o que é que acontece? Provocam esses desgastes aí, ou seja, com a ação da água, né? Isso, das marés, dos rios, dos ventos, da temperatura também e dos organismos vivos. Então, se lembrarmos aí no caso das grandes falésias, né? Aquelas que são que aqueles paredões que são esculpidos pelas fortes é, pelas, pela forte presença aí das ondas do mar, né? Ou seja, batendo e levando esse material para outros lugares. Então, quando vocês, eu acho que quando vocês viajaram, vocês que já foram aí ao mar, vocês já perceberam isso, né? Que elas batem, né? Ou seja, as ondas batem e volta. Então, com isso, ela vai levando o quê? Os materiais, né? Isso? Então, como eu acabei de dizer para vocês, então são o que? São essas grandes falésias, né? Ou seja, os paredões que são esculpidos pelas fortes presença aí de ondas, batendo e levando esse material para outros lugares, né? Bate e leva junto com a água para outros lugares. Existem três formas de intemperismo, né? Que são o quê? São intemperismo químicos, o físicos e o biológico, certo? Então, no intemperismo químico, por exemplo, quando as águas das chuvas que possuem certa acidez, elas se infiltram nas rochas, o que é que acontece? Inicia aí uma lenta dissolução dos minerais, ocorrendo no caso aí a desintegração das rochas, né? E com isso tem o quê? Tem aquele ditado que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vocês já conhecem esse ditado. Então é exatamente dessa maneira, né? E na região da floresta amazônica, os solos eles são profundos, certo? Exatamente aí pela grande quantidade de chuvas. Então, já aí na imagem ao lado, observe aí, no sertão nordestino, os solos são o quê? Rachados, né? Não é isso? Então, quando chove pouco, o intemperismo aí que predomina aí nesse caso é o que? O intemperismo físico, certo? Que ocorre quando o calor delata aí as rochas e o frio da noite
a contrai, certo? Então, dessa maneira, esse processo aí resulta o quê? Na fragmentação das rochas, certo? Já no caso aí do intemperismo biológico, é promovido pela ação de quê? Dos seres vivos, né? Aí, como no caso do crescimento das plantas, e suas raízes, que altera aí a integridade das rochas e que provoca também sua fragmentação. Certo, meus amores? Então, nossa aula hoje foi isso, né? A gente viu aí um resumo aí do falando aí sobre os agentes internos, né, do relevo, aí ainda dando continuidade ao capítulo 6, certo? E agora vocês irão realizar uma atividade no Atlas, vou colocar logo abaixo aí a proposta, e no livro também, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver aí o... Hoje a gente viu cenário 1, cenário 2, cenário 3 e 4. Na próxima aula, a gente vai ver, dar continuidade aí ao cenário 5. Nós vamos falar mais especificamente da força dos vulcões. Certo, meus amores? Vamos lá? Então, resolvam a atividade com calma e qualquer dúvida é só chamar.